queria que você lesse comigo no capítulo 10 de Hebreus. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Eu lembro que os 2 primeiros anos da igreja, a gente falou muito sobre sacerdócio, muito. A gente reunia na sala da minha casa, no terraço da minha casa, colocava um quadro, e a gente ficava ali horas e horas, né, conversando sobre isso, desenhando o tabernáculo, falando sobre o princípio sacerdotal, né, o famoso sacerdócio de Melquisedeque, né, que acabou com a vida dos dois. As nossas escolas eram sobre isso, né? Os nossos cultos eram sobre isso. Então a gente se aprofundou no conhecimento de quem Jesus é, né? E isso gerou no nosso coração um anseio muito profundo de estar diante dele dia após dia. Então a carta aos Hebreus era um balizador para nós. Nós olhávamos para essa carta, e nós ainda olhamos para essa carta para entender algumas coisas que o Senhor quer nos comunicar. Mas eu quero ler com você a partir do verso 19, que diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 19, você achou? Fala assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora, preste atenção a partir do verso 22. Sendo assim, já que o caminho foi aberto, já que o acesso foi liberado, já que temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aí ele fala assim, sendo assim, aproximemo-nos de Deus, com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Agora, redobre a sua atenção nesses próximos 2 versículos. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Algumas versões falam, não deixemos de congregar como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então preste atenção, depois de apresentar Jesus aqui como o grande sacerdote sobre a casa de Deus, como aquele que foi responsável de abrir o caminho, de liberar o acesso, como aquele que foi responsável de tornar o caminho acessível, a presença de Deus acessível, como aquele que foi responsável em nos conduzir para a presença de Deus. O autor aqui dessa carta, ele afirma que foi por causa de Jesus que nós agora podemos acessar a presença de Deus, né? E diante desse esclarecimento, diante dessa revelação, ele dá uma instrução, ele dá uma diretiva. Ele está dizendo assim, olha, já que o acesso está liberado, agora vocês precisam se aproximar de Deus. Amém? Já que o caminho foi aberto, já que agora vocês não precisam de um representante aqui na terra para levar vocês para esse lugar, já que o representante abriu o caminho e agora o acesso foi liberado, cabe a vocês se aproximar de Deus, cabe a vocês se aproximar cada vez mais da presença. E quando eu li isso, uma pergunta básica surge, como que nós podemos nos aproximar de Deus, irmãos? Como que nós podemos obedecer essa direção? O texto responde, ele fala assim, no versículo 23, depois dele falar para nos aproximarmos de Deus, ele fala assim, tá, e como que eu faço isso? Considerando uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Depois de instruir a nos aproximar de Deus, ele mostra como que fazemos isso. E como que fazemos isso? Não deixando de congregar, não deixando de estar junto, não deixando de reunir. Sabe o que eu aprendo aqui? É como se ele estivesse dizendo, é como se ele estivesse nos ensinando
que nós nos aproximamos de Deus quando nós nos aproximamos uns dos outros. Ele está dizendo assim, ó, o caminho foi liberado, o acesso foi aberto, vocês precisam se aproximar de Deus. Tá bom, como que eu faço isso? Não deixem de congregar. Aproximem-se uns dos outros, considerem uns aos outros, incentivem uns aos outros ao amor e à prática de boas obras. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que a nossa vida comunica sempre uma mensagem para o outro. E a pergunta que eu sempre me faço é: a mensagem que eu estou comunicando para o meu irmão, ela está incentivando ele à prática do amor e à prática de boas obras, ou ela está desanimando ele de permanecer nesse lugar? Porque às vezes nós fazemos comentários, nós às vezes até sem pensar. A forma como nós nos relacionamos com o outro desmotiva o outro de permanecer junto, de permanecer unido. Então, o que ele está dizendo aqui é que nós precisamos nos aproximar uns dos outros, aproximar de Deus, nos aproximando uns dos outros. A vida em comunidade é a maneira mais clara de nós nos aproximarmos de Deus. Quantos estão entendendo isso? Não tem como você se aproximar de Deus estando distante da vida em comunidade. É fato, irmãos. Se nós nos distanciamos uns dos outros, não se engane. Não se engane. Se nós nos distanciamos uns dos outros, nós não podemos nos aproximar de Deus. Nós não iremos nos aproximar de Deus. Por isso Jesus, ele resume todo o mandamento em dois: ame a Deus e ame ao próximo. Não é ame a Deus e se der ame o próximo. Não, é ame a Deus e ame o próximo. Porque como que você demonstra amor por Deus? Amando o outro. 1 João, irmãos, capítulo 4, no versículo 20, ele fala sobre isso. Ele fala assim, olha, não tem como você dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão, que você está vendo ele todo dia. Aquele que ama a Deus, versículo 21, ame também o seu irmão. Isso é um mandamento, não é uma sugestão. Ele não está dizendo assim, ó, se der, ame o seu irmão, você tem que amar a Deus. E se der, se ele for legal, se você concordar com tudo, se ele for gente boa pra caramba, ame o seu irmão. Se ele for chato, não precisa. Se ele não concordar com tudo, se vocês não estiverem de acordo, não precisa. Não é uma sugestão, é um mandamento. Então você que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é um mentiroso, diz a palavra. Aleluia. Glória. Dá um glória aí, varão. Estou bem pentecostal esses dias. Essa palavra aproximar de Deus, ela é uma palavra que no grego, e eu vou tentar pronunciar ela aqui, que eu não sei falar nem português direito, mas no grego é proserkomai. Essa palavra, ela é vista também em Atos capítulo 12. O contexto de Atos capítulo 12 é o seguinte: no capítulo 10, Pedro se encontra com Cornélio, não é? Alcança um gentil. Depois Deus começa a convencer Pedro de que aquele homem, que Cornélio, e que os gentios não eram impuros. Então Deus se dá o trabalho de convencer Pedro. Pedro é convencido por Deus, vai até Cornélio. Cornélio se converte, né? E aí então começa uma confusão, porque Herodes começa a perseguir os cristãos e começa a prender alguns, inclusive a matar alguns. Aí Herodes marca a data do julgamento de Pedro. Pedro então é preso. E aí a ideia de Herodes é que a festa passe para que ele pudesse então trazer Pedro para julgamento, para condená-lo, para poder então tirar ele do caminho. E aí Pedro está preso. A Bíblia diz que durante a madrugada aparece um anjo. Irmãos, Herodes arma todo um sistema de segurança para manter Pedro preso. Trava a língua, né? Pedro preso. De madrugada aparece um anjo. Chama Pedro, me segue. E Pedro sai andando, e as portas vão se abrindo, Pedro sai. E a Bíblia diz que Pedro é liberto da prisão. Entendeu até aqui? Agora abre aí, deixa marcado
Hebreus 10 e vai para Atos 12. Atos capítulo 12. Versículo 11. Todos acharam, amém? Diz assim, então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Caiu na real, ele falou: caramba, bicho, não é um sonho, não é uma visão, aconteceu. Deus enviou o seu anjo e ele me libertou de Herodes. Agora, olha só, versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Agora, bota o versículo 13. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio a atender. Essa palavra, a mesma palavra usada para aproximar-se de Deus, lá em Hebreus capítulo 10, é a mesma palavra usada para veio. Preste atenção comigo aqui, irmãos. Pedro estava preso, ele é liberto, e quando ele é liberto, ele procura ir para onde? Ele foge para outra cidade? Ele vai para outro lugar? Não, ele vai para onde os irmãos estavam reunidos. Ele vai para a igreja. Ele sai da prisão e ele vai para a comunidade em que ele fazia parte. Você está entendendo isso? E quando ele chega até essa comunidade, a palavra diz que uma criada, uma serva, se aproxima, vai até ele, para abrir a porta para Pedro entrar na casa de Maria. Eu não sei se você já pegou aí, mas sabe de uma coisa? A nossa função é como a dessa serva, é como a dessa criada. Nós precisamos nos aproximar das pessoas como se estivéssemos nos aproximando de Deus. É a mesma palavra, aproximar, e veio até Pedro. E a nossa função é abrir a porta da vida em comunidade para todos aqueles que Deus está resgatando da prisão. Você pegou aí? A nossa função é viabilizar o acesso, porque todos nós, um dia, estávamos como Pedro, estávamos presos. Talvez o que muda é só a prisão que nos aprisionava, mas todos nós estávamos presos, alguns ainda estão. E sabe para que Deus nos libertou da prisão, ou tem nos libertado da prisão? Deus não tirou Pedro da prisão para Pedro voltar a viver como pescador, irmão. Deus não tirou Pedro da prisão para Pedro voltar a viver a sua própria vida. Deus não tirou Pedro da prisão para dar para ele a liberdade de decidir que tipo de vida ele ia viver. Deus tirou Pedro da prisão para ele voltar a pertencer a uma comunidade. Mas alguém precisou ir até a porta, abrir para que esse acesso fosse liberado. Então, veio é a mesma palavra para aproximar-se, porque quando Pedro se aproxima da comunidade, é como se ele estivesse se reaproximando de Deus novamente. Você está entendendo isso? Sabe por que Pedro, quando sai da prisão, vai para a igreja? Vai para a comunidade? Porque Pedro queria se aproximar de Deus, e ele sabia que não tinha como se aproximar de Deus estando distante da igreja. Aleluia. Preste atenção, irmãos. Pedro saiu da prisão e entrou na igreja. Todos aqueles que têm dificuldade de entrar na igreja, está deixando claro que ainda não saíram da prisão. Eu sou livre, por isso eu não congrego. Não, querido, você não congrega porque você está preso. Não se engane. Eu sou livre, por isso eu escolho viver do jeito que eu quero. Você está demonstrando que você está preso.
Não se engane. Eu não faço parte de uma vida em comunidade porque eu vivo a minha vida, eu escolho. Você está demonstrando que você está preso. Porque todo mundo que é livre vive em comunidade. Se não gostou, depois você me procura no final, viu? Nós resolve. Tô brincando, amor. Só brincadeira. Vou olhar mais para cá, né? Porque ali a mulher. É a Bíblia, não vem com argumento sem. Então todos nós vivíamos presos. Sim ou não? Todos nós vivíamos presos, irmãos. O Senhor nos libertou. Agora é hora de você dizer amém. Diga amém por causa do que está sendo dito, não por causa da entonação, amém? Porque se eu estivesse falando a mesma coisa, gritando, você estava jogando cadeira para cima. Eu estou falando aqui na manhã contigo, conversando para você entender. Então todos nós estávamos presos e Jesus nos libertou. Agora a pergunta que eu faço para você é: para onde você está indo? Qual direção você está tomando depois que você saiu da prisão? Porque se você está indo para qualquer lugar, se você está indo para qualquer direção, que não seja a direção de uma vida em comunidade, você está retornando para a prisão de onde Deus te tirou. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Muitos de nós, irmãos, depois que nós saímos da prisão, nós deixamos de nos reunir. E aí nós estamos achando que estamos nos reaproximando de Deus, porque estamos nos aproximando da vida que nós queremos viver, e não da vida que Ele quer que nós vivamos. Então, nós nos aproximaremos de Deus, nos aproximando uns dos outros. Por isso o autor de Hebreus fala assim: olha só, aproximem-se de Deus, considerando uns aos outros, não deixando de se reunir, como é costume de muitos. Então, como que se ama a Deus? Como que se demonstra amor pelo Senhor? Como que é possível fazer isso? Amando o próximo. Quando nós nos distanciamos da comunhão, nós estamos comunicando para Deus que não queremos nos aproximar dEle. Quando você se distancia da comunhão, você não está dizendo para Deus que você não quer papo com seu irmão, você está dizendo para Deus que você não quer papo com Ele. Quando você, como Pedro em Gálatas 2, se acha bom demais para não sentar na roda de pecadores impuros como eu e você está dizendo para Deus que somente o sacrifício de Jesus na cruz não é suficiente para purificar o pecador. Você sugere para Deus que Ele faça mais alguma coisa. Eu não congrego mais naquela igreja que ali só tem pecador. Bem-vindo ao clube, meu amigo. Sabe por que nós precisamos falar sobre isso? Porque nós vivemos dias que nós estamos enfrentando uma espécie de descrédito sem precedente na igreja. Parece que o que fazemos, o que falamos não tem mais força. A nossa palavra parece que não vale mais nada. Nós estamos vivendo um tempo de descrédito onde muitos decidiram viver sozinho na sua pseudo-espiritualidade. Não, porque eu sou o cara, então assim, eu não me submeto a alguém que eu julgo ser menor do que eu. Porque eu sou bom demais, eu já fiz seminário, já fiz curso, já. Não, porque eu oro, o fulano não ora. Então assim, esse cara não pode falar na minha vida. Eu não posso sentar na mesma mesa que ele. Eu sou o apóstolo Pedro, esse cara é gentil. Nem do povo de Deus ele é. Já foi circuncidado, meu filho? Não, então assim, deixa eu me distanciar de você. Nós nos isolamos de uma falsa espiritualidade. Muitos de nós que estamos aqui, irmãos, nós somos frutos de frustração com a igreja dos últimos anos. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos de vocês já sofreram abusos terríveis no meio da igreja? Eu já ouvi de pessoas aqui: cara, pastor, é o seguinte, essa aqui é a última tentativa, se eu frustrar aqui, acabou, eu desvio e vou embora, viver minha vida. Aí eu falo para ele assim: amigo, então pode preparar mala, porque você vai se frustrar. Porque aqui só tem pecador como você. Pode se preparar. Então muitos de nós somos frutos da frustração. Nós moldamos a nossa espiritualidade tendo como base aquilo que nos feriu. Então o que nos feriu? É justamente isso que baliza a minha vida. E aí, irmãos, nós achamos que vivemos em liberdade,
porque nós achamos que podemos decidir se iremos participar da vida de comunidade ou não. Irmãos, preste atenção, querido, arranque esse engano da sua cabeça. Deus não libertou você da prisão para você viver livre. Ah, mas eu sou livre porque Jesus me libertou. Ah, mas eu posso escolher, né? E o livre-arbítrio, querido, o livre-arbítrio só serve até o altar. Você só pode escolher ir para o altar ou não. A partir do momento que você escolhe ir para o altar e entregar a sua vida, acabou a liberdade. Por isso que Paulo sempre se apresentava como eu, Paulo, apóstolo e escravo de Cristo. Escravo define para onde ele vai. Irmãos, Paulo, quando entra naquele navio, acho que é Atos capítulo 21, Deus fala para ele o que ia acontecer com o navio. Deus fala assim, ó, esse navio vai enfrentar fortes ventos, ele vai naufragar. Deixa eu te perguntar uma coisa, se você vai estar ali no aeroporto de São Luís, aí você vai para uma viagem, aí você está sentado na sala de embarque, o portão está ali esperando a hora do embarque, aí Deus fala assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, Rogério, você vai entrar nesse avião, ele vai despedaçar todo, esse avião vai cair. Você tem convicção que foi Deus que falou contigo. Você entra no avião? Sim ou não? Paulo entrou no navio sabendo que o navio iria naufragar. Sabe por que ele entrou? Porque ele não estava ali como um turista, ele estava ali como um escravo. E um escravo não decide a viagem que ele vai. O avião pode cair, se você for um escravo, você tem que entrar nele. Aleluia. O problema é que nós estamos querendo entrar no avião como turista e não como escravo, irmão. E aí, se Deus fala que vai cair, eu digo assim, então eu não vou. Ó, você vai entrar nesse avião lá, tem um monte de gente, tem carga torta, tem não sei o que, é igual a arca, cheio de animal dentro, fedendo, confusão e briga, pô, então eu não vou, então fica fora, que o dilúvio te leva. É simples assim, querido. Aleluia. Nós estamos sendo encorajados pelo Senhor nesses últimos dias. Eu estava agora, irmãos, participando de uma escola, e a gente sempre prepara um negócio para falar, né? E quando eu falo em escola, é diferente de quando eu falo assim, né, para a igreja. Eu preparei uma aulazinha bonitinha, tudo, né? Aqui é escola, todo domingo. Mas na minha cabeça eu faço essa divisão. E aí eu sentei lá, e assim, eu fui um dos últimos a falar. A escola começou segunda de noite, eu fui falar quinta noite. Então antes de mim falou um monte de gente. E toda vez que um ia pregar, eu mudava a minha pregação. Fulano, rapaz, eu acho que não vou falar sobre isso, não, vou falar sobre aquilo, que dá certinho porque esse cara está falando ali. Aí o outro vinha depois, eu falei, ixi, não vou falar sobre isso, não, vou falar sobre aquilo. E aquele negócio começou a criar dentro de mim, eu comecei a ficar com medo. Eu falei, gente, o que eu vou falar na verdade? Deus falou comigo, irmão. Você acredita? Se você assistir a palavra, você vai ver que Deus falou comigo. Deus falou comigo assim, você é um encorajador nesse tempo. Você é um encorajador, você está encorajando pessoas a amar mais a igreja de Jesus, independente das suas debilidades, independente das suas dificuldades. Você está encorajando as pessoas a amar mais a minha igreja. Você está edificando, está trabalhando na edificação de uma casa. Então assim, você não precisa falar sobre outro assunto, fale sobre a igreja. E quem me conhece sabe, eu tive que virar uma chave da minha vida, irmão. Eu tenho entendido que nesses últimos anos, Deus está levantando essa casa como uma espécie de protótipo. E não é protótipo de perfeição. Nós não somos perfeitos. Se você se aproximar da gente, você vai ver. Se você se aproximar da vida comunitária, você vai ver. Não existe gente perfeita nesse lugar. Esse não é um lugar de gente perfeita. Se você procura um lugar de gente perfeita, esse não é um lugar para você. Esse lugar é como uma caverna de Adulão. A gente estava brincando que até o cara que chega com dinheiro fica pobre. Se você é rico e quer permanecer rico, dependendo da forma que você enricou, não venha para cá. Principalmente se você enricou ilicitamente. Nós estamos edificando um ambiente para servir a igreja de Jesus, amém?
E uma característica de um tipo de ambiente como esse é que nós precisamos aprender a lidar com a carga que muitos estão lançando sobre a igreja. E agora eu estou falando de igreja de modo geral. Porque muitos estão lançando sobre a igreja a culpa de muitas frustrações que ela vem colecionando no decorrer da sua vida. Eu falo para os pastores aqui, cara, a gente precisa estar pronto para pagar um boleto que não é nosso, pagar uma conta que não é nossa. Eu já ouvi coisas, irmão, de gente que aquele cara não queria falar para mim, ele queria falar para o antigo pastor dele. O cara passou 20 anos numa igreja, está 2 meses com a gente, e quer colocar na nossa conta a culpa da frustração da vida dele toda. E eu preciso ouvir isso, como se ele estivesse falando para mim, mas na verdade ele está falando para o abençoado lá que matou ele. E nós precisamos entender que Deus está levantando um tipo de gente que não se fere mais. Deus está levantando um tipo de gente, irmãos, que não tem mais mimimi. Ah, você está falando isso para mim, pois eu não quero mais andar contigo. Não, meu irmão, fale, meu filho, vai, bote para fora, abra seu coraçãozinho. E o cara vai falar e você vai ter convicção, esse cara está falando isso, mas ele não está falando de mim. Eu estou aqui ajudando ele a arrancar de dentro dele coisas que ele carregava aí há muitos anos. Como é que nós somos culpados da tua frustração, irmão? Você tem 70 anos de idade, congrega com a gente há 1 mês. Não é possível que nós tenhamos essa força toda de acabar de 70 anos em 1 mês da sua vida. Nós precisamos entender que o tipo de igreja que Deus está levantando hoje, irmãos, para cooperar com a igreja de Jesus, é uma igreja que não se frustra mais. É uma igreja, irmãos, que não se fere mais. Amém? Uma das características, eu falo sobre isso desde quando essa igreja começou. Quando Joel fala sobre a característica do exército de Deus, a Bíblia diz que ele andava cada um na sua fileira, e quando caírem contra a lança, não serão feridos. Ele não fala assim, ó, se caírem contra a lança, ele fala quando. Irmão, quem que cai contra uma lança e não é ferido? Quem? Não existe. Sabe o que ele está nos ensinando aqui? Ele está dizendo assim, ó, primeira coisa, se você nunca foi ferido, pode se preparar, porque sua hora vai chegar. Não é se você cair contra uma lança, é quando. A segunda coisa que eu aprendo aqui, é que quando a lança vem contra mim, sou eu que decido se eu vou ser ferido ou não. Então esse tipo de igreja que Deus está levantando hoje, irmãos, para cooperar com a igreja de Jesus, é um povo que decidiu não se ferir mais. Não é um povo que decidiu não correr mais risco. Cara, eu não vou entrar nisso aqui, porque, irmão, tem coisas que você entra sabendo onde vai dar. Cara, isso aqui vai dar confusão, isso aqui vai dar BO, esse cara vai me culpar disso, mas eu vou entrar, porque eu quero ajudar ele. A minha esposa sabe, irmão, várias situações que nós já enfrentamos aqui. Eu cantei a pedra para ela antes. Irmão, teve uma situação que 6 meses antes, eu falei, amor, deixa eu desenhar para ti aqui, só para ver se tu entende. Fulano está chegando aqui, vai acontecer isso, vai se juntar com o Beltrano, bem que assim nós vamos ser culpados. Ora, mas menino, batata, filho. Deu certinho do jeito que eu falei, e olha que eu não sou nem profeta. Porque é assim, nós precisamos estar prontos para esse tipo de gente. Porque muitos estão lançando sobre a igreja a culpa das suas frustrações. Nós estamos colocando a culpa das nossas feridas na igreja. Eu nunca vi gente sair de uma empresa que paga 50 mil reais para ele, 10 mil reais para ele, porque o chefe olhou para ele com a cara ruim. Já viu? Não, eu quero passar no setor pessoal, está aqui minha carteira, bata aí minhas contas. Que foi? Não, porque eu entrei aqui, você não falou comigo. Não sai, meu amigo, não sai, sabe por quê? Porque na sua cabeça lá, você está lá só para lucrar. Nós estamos trazendo para a igreja esse mesmo princípio. Eu nunca vi você sair da sua família porque o teu filho não falou contigo. Ah, meu filho acordou de manhã e não falou nem comigo. Ei, amor, vamos passar no cartório ali, vamos divórcio, não quero mais ficar nessa família aqui não. Vocês sabiam que tem coisa na minha casa que não acontece do jeito que eu quero? Vocês sabiam disso? Ah, então é porque tua mulher é Jezabel, é porque tu é Acabe. Não, amigo, é porque isso é vida em comunidade. Nem tudo acontece do jeito que eu quero, nem tudo gira em torno de mim. E tu sabia que eu nunca saí, nunca larguei, estou há 15 anos com aquela moça ali. Vai fazer o que depois do culto hoje, irmão? Mas na igreja a gente sai, vai e vem a hora que a gente quer, porque a gente pega a frustração do trabalho, a frustração do casamento e pum, sobre a igreja.
como se a igreja fosse culpada de todas as nossas crises e debilidades da nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa, a igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Jesus, é incapaz de ferir alguém. Você crê nisso? Irmãos, uma comunidade como essa é formada de gente de todo tipo. Se a gente for conduzir essa comunidade aqui pela opinião das pessoas, irmão, nós vamos pintar essa parede de rosa, porque tem gente que acha que tem que ser rosa, aí o outro acha que tem que ser branco, o outro acha que tem que ser preto, o outro acha que tem que ser cinza, é tudo preto, é tudo branco, é tudo cinza, nós vamos ficar doidos. Essa comunidade é formada de gente de todo tipo. Tem muitas pessoas aqui que estão em meio a processos, irmãos, pessoais. Muitos de nós estamos enfrentando dificuldades na nossa vida pessoal, que estão inseridos aqui nesse ambiente. Tem gente que está sendo regenerado interiormente. Muitos de nós aqui estamos sendo, em áreas da nossa vida, regenerados de novo. Muitos estão aqui em busca de uma profundidade na presença de Deus. Tem gente de todo jeito. Tem aqueles que ainda não se acharam, que estão perdidos, que caíram aqui no meio, não sabem nem por que está aqui, que acha legal a música, acha legal, sei lá, o amigo do lado, que é gente boa e convidou. Tem gente de todo jeito, irmão. Só que nesse ambiente imperfeito, é justamente nesse ambiente imperfeito, cheio de gente imperfeita, que nós somos chamados a viver em comunidade. É nesse lugar. Não, eu vou abrir mão porque eu sou muito ruim. Aqui é teu lugar, meu amigo. Não, eu vou abrir mão de viver isso porque eu sou imperfeito. Ixi, entra na fila, é bem-vindo ao clube. Você está entendendo isso? É em ambientes como esse que nós vamos nos ajustando. Então, o meu desejo, queridos, é para que tudo que tem sido falado nos impulsione para uma vida comunitária em meio a dias de solidão e egoísmo. Porque tudo que acontece à nossa volta lá fora nos empurra para esse lugar de solidão. É uma pressão para nós sermos o nosso autossustentador, para nós nos sustentarmos pelo esforço próprio. Nós estamos sendo todos os dias bombardeados a isso. Os nossos filhos são bombardeados a isso, irmãos. Todos os dias. Por isso o desafio é nós encontrarmos um lugar, porque a igreja é a maneira de Deus aperfeiçoar aqueles que por meio destes Ele vai cumprir os seus propósitos. Então o lugar de treinamento daqueles que Deus vai usar para cumprir o seu propósito é em ambientes como esse, de pessoas imperfeitas, de pessoas que têm dificuldade. Sabe para que Deus liberou sobre você dons? Deus não te deu dons para te isolar, irmão. Frutos do Espírito de Gálatas 5 não servem se você vive isolado. Para que você tem que ter paciência se você vive sozinho? Para que você vai ter que amar se você vive só? Você vai amar quem? Se você vive isolado, você não precisa do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é justamente para te empoderar, para viver em meio de pessoas imperfeitas. Os dons do Espírito é justamente para que você possa viver em meio a pessoas imperfeitas. Você é perfeito, você é o sabidão, você sabe tudo. Então é por causa de mim que sou pecador que Deus colocou isso em você. Então me ajuda, meu amigo. Agora parece que quanto mais espiritual nós somos, mais distante nós queremos estar dos pecadores. Não, esse ambiente não serve para mim porque eu sou santo demais, esse ambiente é impuro. Você está enganado, irmãos. Você está enganado. Queridos, preste atenção nisso. Se nós estamos de fato buscando viver uma devoção sincera, se o nosso propósito é nos aproximar de Deus, nós precisamos aprender a nos relacionar, principalmente com as pessoas que são totalmente diferentes de nós. Por isso o autor de Hebreus fala assim, aproximem-se de Deus, como? Não deixem de reunir, não deixem de congregar. Devoção sem relação é fuga.
Não, porque eu sou o homem de Deus. Se você não se relaciona com ninguém, você está fazendo da devoção uma fuga. Porque você um dia foi ferido na relação e quer fugir dela. E o único caminho que você encontrou para fugir da relação, sem expor a sua ferida, é transmitindo a imagem de um homem espiritual, de uma mulher espiritual. Entenda uma coisa, meu amigo: Deus nunca irá nos chamar para uma espiritualidade isolada. Nunca. Ele sempre nos chama para um relacionamento com Ele e uns com os outros. É impossível nós estarmos nele e ao mesmo tempo estarmos isolados do corpo. É impossível. Você pode achar o que você quiser, você pode falar o que você quiser, você pode ter argumento para ele. É impossível você estar próximo de Deus estando distante do corpo. Se eu estou nele, eu estou conectado no seu corpo. Se eu estou conectado no seu corpo, eu estou conectado nele. Então sabe o que eu acho, meus irmãos? Eu acredito que é tempo de sermos libertos de uma existência fútil, que só pensa em si, só pensa no aqui, só pensa no agora. Uma existência fútil que vive sem nenhum propósito. É tempo de sermos libertos, irmãos, e passarmos a pensar no futuro de Deus, no que Deus preparou para nós no futuro. E começarmos a incentivar o outro a praticar o amor, a pregarmos a esperança contra um mundo que prega a desesperança. A animar o outro, dizendo que Deus trará ordem neste mundo caído. Irmão, tem gente que você senta para conversar, você sai de lá querendo ir para o quarto e se enforcar, moço. Desesperança o mundo já prega. Às vezes eu falo alguma coisa para alguém que fala assim: bicho, mas tu tá otimista demais. Meu amigo, se a igreja não tiver otimista, ela já sabe o que vai acontecer no futuro. Pelo menos é para saber, né? Não podemos viver isolados, irmãos. A minha vida e a sua vida não é um fim em si mesmo. Quantos estão entendendo isso? E é muito difícil falar isso para uma geração marcada pelo narcisismo, uma geração marcada pelo culto a si mesmo. Nós saímos das nossas casas e participamos de reuniões como essa, irmãos, e na verdade nós não estamos aqui para adorar a Deus, nós estamos aqui para sermos adorados por Ele. Por isso nós nos achamos no direito de dizer que eu gostei disso e não gostei daquilo. Você pode ter gostado ou não, o culto não é para você, meu amigo. Para de ser narcisista, o mundo não gira em torno do seu egoísmo. Você está entendendo isso? Nós estamos olhando para o culto e querendo, assim está perfeito, é assim que eu gosto. Ser resgatado de uma vida fútil, ser resgatado da futilidade dos nossos dias, é entender, meus irmãos, que nós somos partes, nós somos membros de um corpo, somos parte de um projeto muito maior do que nós mesmos. Irmãos, todas as vezes que eu viajo, eu sento com homens de Deus, que eu escuto experiências de homens de Deus, eu venho com o meu coração aquecido. Sabe por quê? Porque eu vejo que tudo que nós estamos vivendo aqui está conectado a um projeto muito maior do que nós, e essa localidade, e essa comunidade de fé. Deus está se movendo sobre as nações da terra. E nós só precisamos cooperar com isso como comunidade de fé. Você só precisa pegar a sua vida individual e edificar ela e formatar ela para cooperar com a sua comunidade de fé, porque a sua comunidade de fé está cooperando com algo muito maior do que nós. E como que eu faço isso? É deixando o Evangelho moldar a nossa vida. Eu tenho dito isso, irmãos. A igreja é formada por homens e mulheres que estão sendo formados pelo Evangelho. Homens e mulheres que estão pautando a sua vida. Cara, está aqui, ó, o Evangelho. Eu vou pautar minha vida no Evangelho.
Essa é a melhor forma que você tem de cooperar com a sua comunidade de fé. Pastor, como que eu posso cooperar aqui? É participando do louvor, é pregando, é cuidando das crianças? Não, é se tornando uma pessoa melhor. É isso que Paulo, irmãos, é coisas básicas. Mas parece que a megalomania gospel entrou na gente, que falar coisas simples parece que não serve mais. A gente tem que saber qual é a cor do cavalo, se a besta que vem do Oriente, ou vem do Ocidente, ou vem do inferno, ou vem... Eu sei lá de onde é que vem besta, moço. Quero saber de onde é que a besta vem. Preocupado com um cavalo, estou preocupado com Jesus. Se ele vem montado num cavalo, num jegue, ele entra montado num jumento. Se ele vier montado numa jato, se ele vier de avião, sei lá como é que ele vem, eu quero que ele venha. Parece que as coisas simples não sabe? Aí Paulo vem, a igreja de Filipos, ele fala assim, gente, deixa eu falar para vocês, o evangelho, tá Paulo, o que é o evangelho? Lá vem algo profundo. Ele fala assim, ó, o evangelho é aquele que mentia, não minta mais. O que tem de profundo nisso? Aquele que roubava, não roube mais. Uau! Irmãos, poucos de nós ouviríamos Paulo e ficaríamos, uau! Uau! Poucos de nós, irmão. Como é que é? Não precisa nem fazer essa aí. Poucos de nós, sabe por quê? Porque Paulo transmitia um evangelho simples. E ao mesmo tempo que é simples, é transformador. Acabou, meu amigo. Não, porque o original do pretérito, do perfeito, do imperfeito, sei lá, meu amigo. Quem mentia não mente mais, filho. Quem roubava não roube mais. Quem odiava o irmão tem que amar. É só isso. Simples assim, cara. Ele está nos salvando da futilidade desses dias. Irmãos, presta atenção. O Senhor está nos salvando de nós mesmos. Você está entendendo isso? Sabe para que Ele está fazendo isso? Para que nós venhamos encontrar um sentido na vida que há em Cristo. Que nós venhamos encontrar um sentido na sua vida e no amor pela sua igreja. A igreja não é um lugar, a igreja é um povo. Você entende? É um povo, irmãos. Não é um lugar para onde eu vou. A igreja é um povo a quem eu pertenço. A partir do momento que você faz parte da igreja, não é que você entrou nesse prédio, é que você passou a pertencer a um tipo de comunidade, diferente do tipo de comunidade que a gente está vendo lá fora. Isso é igreja. Então a igreja é uma comunidade com uma aliança. Entenda isso, irmãos, olha só. Nós sabemos que a igreja é uma comunidade formada por gente. Amém? Amém? É uma comunidade formada por pessoas. Porém, as pessoas que formam essa comunidade não são apenas pessoas que passam tempo juntas. São pessoas que são unidas por um vínculo diferente. Preste atenção no que eu vou te falar. A igreja, como comunidade, é um grupo de pessoas que compartilham não só o mesmo espírito, mas compartilham também o mesmo estilo de vida. Vivem do mesmo jeito, cujo grande objetivo é um só: manifestar a glória de Deus. Nós vivemos do mesmo jeito, nós amamos a mesma pessoa, nós temos o mesmo propósito, e tudo o que formos fazer é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, a comunidade é um ambiente de união, onde as pessoas compartilham suas vidas. Nós estamos unidos no mesmo lugar, nós estamos reunidos no mesmo lugar, mas cada um vivendo de forma isolada. Quer ver uma coisa? Quanto é que esse cara que está do teu lado aí ganha no trabalho dele? Ele trabalha onde? Esse irmão aí que está do seu lado?
Eu não estou falando aí do teu cônjuge, do teu amigo. Eu estou falando desse aí que você olha assim, só no culto. Ele fala o que é da vida, esse rapaz? Nós somos um grupo de individualistas, irmãos. Cada um vive para si. Porque muitos acham que se o pastor souber quanto que você ganha, ele vai querer te tratar melhor. Desculpa, amigo, aqui isso aqui não rola. Você pode ganhar 1 milhão, você pode ganhar R$1, você está na mesma mesa. Você vai ser tratado do mesmo jeito. A gente tem um ditado popular que diz que o pau que dá em Chico dá em Francisco. Tem conversa. Nós estamos na mesma mesa, no mesmo nível. Não tem um lugar de destaque para quem ganha mais e um lugar mais abaixo para quem ganha menos. Está todo mundo no mesmo nível. Como é o nome do filho do irmão que está do seu lado aí, da filha? A gente não sabe nada um do outro. Nada. E a gente não faz questão de saber. E nós estamos dizendo que isso aqui é igreja? Como estão entendendo isso, irmãos? Nós não compartilhamos as nossas vidas, irmão. Compartilhamos apenas informações superficiais que não nos comprometem. É por isso que quando a gente começou, principalmente os pastores aqui, a mostrar as entranhas uns para os outros, teve gente que chegou e falou assim: ó, tu está criando cobra para te picar. E realmente acontece de gente que pega a sua intimidade e depois quer jogar em você como se você fosse um impuro. Isso não é um problema meu. Isso não é um problema meu. Pastor, toma cuidado, você abre muito a sua vida, as pessoas sabem muito sobre você, elas podem depois, isso não tem a ver comigo, se elas fazem isso é porque elas são mau caráter, tem nada a ver comigo. Eu estou vivendo o que a Bíblia me manda viver, irmão. Por que você acha que Ananias e Safira morreu? Ah, porque deu a metade. Como que Pedro sabia? Como que os discípulos souberam? Porque eles sabiam tudo o que eles iam fazer negócios, os apóstolos estavam sabendo, porque a vida era uma só, eles compartilhavam suas vidas. Por isso, quando um foi querer mentir, morreu. Ah, está mentindo, né? Ah, bonitão. Pensando que eu não sei quanto é que entra na tua conta? Ah, pois vai logo para o inferno. Nós não compartilhamos a vida. Sabe por que a gente não compartilha? Você só não compartilha se você não quer repartir. Sabe por que você tem dificuldade de compartilhar? Porque você tem dificuldade de repartir. Você acha que se o cara olhar o teu extrato e ver que tem muito dinheiro lá, ele vai querer o teu dinheiro. E você é egoísta. Você está entendendo isso, irmão? Isso é vida em comunidade. É muito mais profundo que participar de reuniões, de pegar uma apostila, de fazer programas, de fazer... Isso aqui é vida na vida. O que define uma igreja não é onde estamos, mas o que nos une. É isso que define uma igreja. O que define a igreja não é o lugar onde nós estamos reunidos. Parece que esquentou mais, que essa lâmpada aqui esquenta assim mesmo, mãe. Sentindo dentro de uma chocadeira. Sabe aquela chocadeira? Tu é doido, negócio quente do raio. Lembrei da salinha do Planalto, né? Salinha do Planalto, lembra aí? Tinha umas luzes assim na salinha do Planalto. Tu é doido, macho, tu lembra? Esquentava mais do que eu. Eu falei, rapaz, nós estamos ensaiando para o inferno, a gente tem que ensaiar para ir para o céu, moço. Aquela quintura vindo daqui de trás, lembra, Diego? Tu é doido, macho. Então, o que nos torna igreja não é o lugar onde nós estamos reunidos, irmãos, mas é o elo que nos une. Porque preste atenção nisso. Nós podemos estar reunidos e não estarmos necessariamente unidos. Você entende isso? Podemos estar reunidos no mesmo lugar, sem estarmos unidos pelos vínculos corretos. Não, nós somos igreja porque todo domingo nós estamos aqui. Não. Reunir é participar da mesma reunião. Unir é pertencermos ao mesmo corpo. Eu posso participar de uma reunião com você e não estarmos inseridos no mesmo corpo. O meu propósito não é apenas nos reunir, é nos unir. É nós estarmos ligados ao cabeça por meio de outro membro. É se você der uma topada, doer até a cabeça. É se você sofrer, eu sofrer junto. Porque nem todo mundo que está reunido, sofre quando o outro sofre. Mas se você faz parte do mesmo corpo, irmãos, e o dedinho lá, mindinho, estiver doendo,
dá febre no corpo todinho. Se tiver inflamado, uma unha encravada, pode dar febre no corpo todo. Porque se um membro sofre, todo o corpo padece. Vocês estão entendendo isso? Então, se nós estamos no mesmo lugar, mas não participamos da vida um do outro, nós estamos apenas reunidos, sem estarmos unidos. Nós podemos frequentar o mesmo lugar durante muito tempo e ainda assim não sermos igreja. Vamos fazer 8 anos, nós podemos estar 8 anos reunidos no mesmo lugar e ainda assim não ser igreja. Como que isso acontece, pastor? Se não houver vínculo entre nós. Se o nosso vínculo se resume apenas a estar aqui nesse lugar. Se nós não tivermos reunidos pelo vínculo correto, nós podemos ser qualquer coisa, associação, clube de amigos, qualquer coisa, menos igreja. E o vínculo que nos une deve ser a aliança que temos com o Senhor e uns com os outros. Porque se a aliança for o vínculo que nos une, nós vamos permanecer reunidos, mesmo em tempos de adversidade. Cara, bateu um vento, nossa relação abalou, mas nós temos uma aliança. É só você olhar para o seu casamento, quem é casado. Um dia um irmão falou para mim assim: rapaz, eu nunca briguei com minha mulher, mas tem alguma coisa errada. Porque não existe relação que não tem esses... Sabe por quê? Porque nós estamos em um processo contínuo de aperfeiçoamento. Sabe quando que nós vamos ser perfeitos? Quando Ele voltar. Aí nós vamos ser perfeitos. Aí nunca mais vou brigar com minha mulher, nem ela comigo, aleluia. Então o elo, o vínculo que nos une é a aliança. Qualquer outro vínculo que não seja esse não vai suportar quando as nossas relações forem provadas. Porque de tempos em tempos nós passamos pela prova da nossa relação. Amém? Então, se o vínculo que nos une são as nossas necessidades, nós estamos reunidos por causa das nossas necessidades, irmãos, quando as nossas necessidades forem supridas, nós vamos achar que as nossas relações não são mais necessárias. Não, eu caminho contigo só porque eu preciso do que você tem e você precisa do que eu tenho. No dia que eu achar que eu sou maior do que você, eu te largo e vou embora. E assim, eu estou falando de conhecimento de causa, irmão. A gente vai vendo na relação o nível mudando. Você vai discipulando e assim, você não discipula alguém para ser menor do que você sempre discipula para ser maior do que você. E tiveram pessoas que a gente fez isso. O cara veio e a gente começou. E no começo era tudo humildezinho, amém, querido, é isso mesmo. Jesus, amém, aleluia. E aí você vai ensinando e o cara vai começando a inchar o peito. Daqui a pouco ele se acha maior do que você. Só que o problema era que o vínculo que nos unia era a necessidade de alguém. A necessidade foi suprida. Eu sou maior do que você, eu não preciso mais de você. Essa é a proposta da serpente, irmão. Nós não estamos vivendo o evangelho, muitos de nós estamos vivendo dentro do evangelho da serpente. Se você se tornou maior do que ele, você não precisa mais dele. Logo, você pode quebrar a aliança. Você está entendendo isso, irmão? Amém, gente? Isso é muito sério. Se os nossos vínculos forem a aliança com o Senhor e um com os outros, irmão, você pode ficar maior do que eu, você pode ser mais inteligente do que eu, você pode ter mais dinheiro, não tem problema nenhum. Nós podemos discordar em algumas áreas, não tem problema nenhum, nós vamos permanecer juntos. Não tem problema nenhum. O evangelho da serpente. Teve um pessoal que saiu da missão e a minha filha foi perguntar para a amiguinha dela por que eles saíram. A amiguinha dela falou assim: não, a gente saiu porque meu pai e minha mãe falou que a gente saiu porque a gente não tinha mais nada que aprender lá, a gente já tinha aprendido tudo. Ah, entendi. Legal. Bom vínculo. É assim. Se eu venho aqui em busca de alguma coisa, quando eu recebo, eu não faço mais questão de estar junto. Porque o vínculo que nos une não é uma aliança, é a necessidade, é o consumismo. É por isso que a gente pula de igreja em igreja, irmão, porque a gente está atrás de algo que venha satisfazer a nossa necessidade. Nós somos fracos de aliança.
A igreja é uma comunidade em aliança. Ponto. Em uma comunidade de fé não existe vida isolada, não existe. Você está entendendo isso? Em uma comunidade de fé existe uma obrigação de um para com o outro, por causa da aliança que nós temos. Irmão, por que a gente se preocupa em pegar comida para dar para quem não tem? Não é porque nós somos bonzinhos, irmão. Eu quero pegar essa comida e levar para minha casa. Não é porque nós somos legal, gente boa. É porque nós temos uma aliança. E se nós temos uma aliança, a sua fome é a minha fome. Quando o Marlone vem embora para cá, ele veio conversar comigo lá na escola. Cara, eu quero ir embora e tal. Cara, Deus falou contigo, falou, então vamos, meu amigo. Não, mas não tem dinheiro, eu também não, hein? Até hoje nós estamos assim, né? Mas eu falei uma coisa para ele, eu falei, cara, se você confiar em obedecer a palavra, e obedecer e vir, uma coisa eu te garanto, necessidade tu não passa, porque se eu tiver comida na minha casa, você vai ter na sua, não foi assim? Só se eu não souber. Porque a tua necessidade vai ser a minha, porque nós somos um corpo. Imagina a mão dizendo assim, eu não quero nem saber desse dedo midinho, deixa ele inflamado aí, vai para o inferno. Eu aprendi com o pastor Jackson de aqui nesses dias, ele falando. Ele falou que, eu não sei explicar tecnicamente, né, que o homem é inteligente demais, fala difícil, eu não sei repetir como ele fala. Mas o que eu entendi, a minha mente limitada, ele falou assim, cara, tu sabe por que o corpo, ele entra em coma? Ele entra em coma quando o corpo percebe que algum órgão está perdendo vida. Então todos os outros órgãos, eles param também. Cara, isso é muito forte. Quando um membro está perdendo vida, todo o corpo para. Você está entendendo? Para não gastar energia, para compartilhar energia com um membro que precisa de energia. Se nós somos um corpo, meu amigo, e você sofre, nós temos que parar. Como é que vive isso hoje, cara? Nós poderíamos estar falando aqui de métodos de movimento, de crescimento, de expansão. Irmão, eu recebo mensagem quase que todo dia, de gente pedindo placa para abrir igreja em outro lugar. Eu queria, como é que faz? Essa semana, pastor, vocês têm igreja em tal lugar? Eu queria abrir uma igreja de vocês aqui. Meu amigo, ainda não se tornou uma franquia. Estamos trabalhando para isso. Cobrar 1 milhão na franquia, você abre ela aí, o pau quebrar para lá dentro. Poderíamos estar treinando a igreja, mas cara, sabe o que é? Nós precisamos fortalecer os nossos vínculos, irmãos. Em uma comunidade de fé não existe vida isolada. Você está entendendo isso? O isolamento é a oposição da vida da igreja. Se você está se isolando, você está indo contra a vida da igreja. Indo contra. Ninguém que está se isolando pode afirmar que vive a vida da igreja de verdade, mesmo frequentando esse prédio todo culto. Não, eu não perco um culto, mas você vive isolado, ninguém sabe nada sobre a sua vida. Você pode estar frequentando uma igreja, mas não está participando dela. O Art Cartes, no livro A Verdadeira Comunhão, ele fala assim, não podemos ter um relacionamento vertical com o Senhor, que subiu aos céus, se permanecermos desconectados de um verdadeiro relacionamento horizontal com o seu corpo. Não tem como, irmão. Não tem como. Então, quando alguém se torna um cristão, ele não se une a uma comunidade local só porque é um hábito que vai contribuir para o teu amadurecimento espiritual. Não é só por causa disso, não, eu tenho que fazer parte de uma comunidade, porque agora eu sou crente, e eu tenho que participar porque é um hábito. Todo mundo que é crente participa de uma igreja. Não. Você faz parte de uma comunidade, você se une a uma igreja local, porque isso é a expressão daquilo que em Cristo nós estamos nos tornando. O seu corpo, um membro do seu corpo. Então, estar unido a Cristo implica, irmãos,
em estar unido a todos os cristãos em todos os lugares do mundo. E como que se dá essa união? Como que eu posso afirmar que eu faço parte da igreja de Jesus em toda a terra? Estando conectado a uma comunidade de fé local. Quantos estão entendendo isso? Então, por meio da vida atuante da igreja local, nós fazemos parte da igreja global de Jesus. Eu não estou falando de você frequentar uma reunião, eu estou falando de você fazer parte da vida, sabe, de abrir a vida, de permitir que outros toquem em áreas da sua vida que você esconde. É disso que eu estou falando, irmãos. Não é vir numa reunião, ouvir uma palavrinha bacana, que não é o caso aqui, né? E ir embora feliz. Ouvir um louvorzinho legal, cantar e ir embora alegre. É nós permitirmos que um toque na vida do outro. É nós criarmos, irmãos, uma cultura de exposição, uma cultura de segurança. Sabe, é você saber que você está em um ambiente onde você vai abrir a vida para o outro e o assunto que você compartilhou com ele não vai se tornar o próximo assunto da próxima mesa de vômito. É você participar de um ambiente seguro, onde você vai dizer, cara, toca na minha vida. É você fazer como Jesus. Irmãos, eu estou profundamente angustiado, eu estou angustiado até a morte. Irmão, Jesus abriu a vida dele para a gente, para a pessoa de carne e osso. Quem você pensa que é para não fazer isso? Jesus abriu a sua intimidade. Nós queremos fazer parte de uma igreja global, sem participarmos de uma igreja local. Não tem como, cara. Então preste atenção, se você não tem nenhum interesse, se você não tem interesse nenhum em se comprometer verdadeiramente com um grupo de cristãos que ensinam a Bíblia, que crê no Evangelho, que ceia junto, que participa do batismo, irmão, se você não tem interesse em participar desse tipo de grupo, você deve perguntar a si mesmo se você pertence ao corpo de Cristo, se você de fato é um cristão. Se você não tem interesse nenhum em participar desse tipo de comunidade, você deve se perguntar se você de fato ama Jesus, se você de fato quer se aproximar de Deus. Porque, queridos, preste atenção, nós queremos nos relacionar com os perfeitos e não com os remidos. Nós queremos nos aproximar de quem não tem pecado e não daqueles que Jesus já morreu pelos seus pecados. Se não for perfeito, eu quero distância. É assim que nós somos. Nós exigimos do outro um nível de perfeição que nem Jesus exigiu, cara. Jesus se assentava com, irmãos, e escandalizava todos à sua volta. Quem é esse que senta e come com pecadores? Esse é Jesus, aquele que você diz que adora. E você não aguenta fazer parte de um grupo de pessoas imperfeitas? Eu escuto muitos cristãos falando sobre a respeito dos seus dons, né, da sua espiritualidade, né, dos seus ministérios. Mas assim, quando eu escuto isso, eu olho para a vida de algumas pessoas e eu me pergunto se essa pessoa de fato ela considerou o fato de Deus ter lhe dado dons, ter lhe dado ministério, exatamente para ser usado em relação ao pecado de outros cristãos na igreja. Se você pegar a lista de dons que a palavra nos, em Coríntios, irmão, em Efésios, se você pegar, você vai ver que nenhum desses dons serve para quem vive isolado. Nenhum desses dons serve. Nenhum dos frutos do Espírito serve para quem vive isolado. O motivo que muitos de nós temos para não vivermos em comunidade, era para ser um motivo principal de buscarmos viver em comunidade. Deixa eu te explicar melhor isso. Não, eu não quero participar de uma comunidade porque ela é cheia de gente pecadora e imperfeita. Esse era para ser um motivo de você participar. Porque você seria mais um pecador, mais um imperfeito, que estaria vivendo junto, buscando perfeição no Senhor. Você entende isso? Nós nos achamos bons demais para andar com pessoas ruins.
Mas nós somos bem pior do que aquilo que nós achamos, irmãos, bem pior. Nós nos achamos espirituais demais para fazer parte de uma comunidade tão imperfeita. Se você é espiritual demais, aí é que você precisa viver em comunidade. Se você tem dons demais, aí é que você precisa viver em comunidade. Seus dons não terão serventia se você vive isolado. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Porque Deus não nos deu dons apenas para alimentar o nosso orgulho, para nos fazer achar que somos bons demais. Cara, esse cara tem um dom de cura. Quando ele entra, todo mundo, uau, lá vem um cara que cura todo mundo. Não foi para isso que Deus te deu o dom. Irmãos, o dom que Deus te deu é como uma toalhinha e uma bacia, serve para servir o outro. Amém? Você e eu não podemos demonstrar amor, alegria, paciência, bondade, se nós vivemos isolados. Não tem como. Não tem como fazer isso. Se vivemos isolados do Evangelho, não temos como fazer isso. Tudo isso que Deus nos deu é para que nós possamos demonstrar essas virtudes, justamente quando essas pessoas pecadoras, quando essas pessoas imperfeitas estão demonstrando razão para isso. Sabe quando que você tem que amar? Não é quando o outro merece ser amado. Você tem que amar justamente quando você olha para alguém e fala, cara, esse cara merece ser odiado, mas eu vou amá-lo. Sabe com quem que você tem que ter paciência? Não é com aquele que faz tudo que você quer, que faz do teu jeito, que te agrada em tudo, não. É justamente com aquele que você olha e fala assim, ai meu Deus do céu. É com esse que você tem que ter paciência, irmão. Os frutos do Espírito, os dons de Deus, precisam ser manifestados justamente quando essas pessoas imperfeitas darem boas razões. Eu preciso amar justamente quando o outro me dá razão para não amá-lo. Eu preciso perdoar justamente quando o outro me dá razão para não perdoá-lo. Então, o outro não merece o amor, é esse que eu devo amar. Você entende isso? É exatamente nesse contexto, no meio de um grupo de pecadores, que nós nos comprometemos de amar uns aos outros. É exatamente ali, irmãos, que o Evangelho é demonstrado. Irmãos, o Evangelho não é demonstrado em um ambiente de perfeição. Jesus, ele começa o seu ministério e ele vai para aqueles que ninguém queria, ele entra em ambientes que ninguém entraria, porque é justamente para esses que ele precisava derramar o Evangelho. Você sabe o que é a igreja, irmãos? A igreja é uma apresentação visual do Evangelho. A igreja é a apresentação de Deus para o mundo caído. Quando nós perdoamos uns aos outros, ele diz que é para perdoar como Cristo perdoou. O mundo lá fora, se eles querem aprender como Cristo perdoou, eles têm que olhar para a igreja. O mundo lá fora, quando eles forem aprender como Cristo amou, eles têm que olhar para a igreja. Por isso precisamos nos comprometer uns com os outros, como Cristo se comprometeu conosco. Ele não esperou uma postura de perfeição. Mesmo assim, irmãos, diante de homens imperfeitos, ele se entregou, ele entregou a sua vida. Vocês estão entendendo isso? A minha imperfeição, o meu pecado dá para você a oportunidade de exercer os teus dons. O pecado do outro, a imperfeição do outro, dá para você a oportunidade de você botar em prática os dons que Deus te deu. Você consegue compreender isso? Então, meus amigos, se una a um grupo de homens, de mulheres, de jovens, de idosos, de gente de toda cor, de toda raça, de asiático, de africano, de rico, de pobre, se junta. A gente
iletrado, se junta a pessoas instruídas, se junta com todos, com aqueles que têm talento, com aqueles que não têm, com aqueles que têm dons, com aqueles que não têm. Se assegure de que esses são pecadores, se assegure de que esses são fracos e que são salvos somente pela graça. E sabe de uma coisa? A partir daí, nós formaremos uma igreja. Porque a igreja não é um grupo de gente perfeita. A igreja é um grupo de pecadores miseráveis que reconhecem que se não fosse a graça, eles estariam perdidos. Se você é um desses, bem-vindo à igreja de Jesus. Agora, se você é um perfeito, um religioso perfeito, que acha que tem que estar tudo alinhadinho, que está tudo errado, que você está certo, sinto muito, nós não podemos te ajudar. Eu não consigo te ajudar. Ser um verdadeiro cristão, irmãos, que edifica a sua vida no Evangelho, ele é um cristão que edifica a sua vida na vida do outro, que constrói sua vida juntamente com o outro, na comunhão de uma igreja local. O verdadeiro cristão sabe que ainda é imperfeito, que não alcançou a perfeição. Ele sabe que ele ainda é um ser caído, que ele está num processo de restauração. O verdadeiro cristão sabe que precisa da responsabilidade e da instrução do outro. Ele sabe que ele precisa da ajuda de um corpo chamado igreja. O verdadeiro cristão sabe disso. Ele sabe que ele precisa do outro, que o outro precisa dele. Então, meus irmãos, quando nós nos reunimos para adorar a Deus, exercitar o amor, a prática das boas obras uns para com os outros, é aí que nós demonstramos a vida real da igreja. É aí que nós demonstramos que de fato Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos reconciliou uns com os outros. Sabe quando que nós vamos demonstrar para o mundo lá fora que nós somos mudados pelo Evangelho? Sabe quando que o mundo vai saber que de fato nós somos afetados pelo Evangelho? Não é quando você memoriza versículos bíblicos, não é quando você aprende a canção, não é quando você ora antes de comer ou antes de dormir, não é quando você dá o seu dízimo do salário, não é quando você ouve canções que falam sobre Deus. O mundo saberá que nós somos discípulos de Jesus quando nós tivermos amor uns pelos outros. E o mundo saberá que vocês são meus discípulos. O chamado, deixa eu fechar aqui, senão eu me calo. O chamado do Senhor para essa casa, nesse tempo, é para nós permanecermos tendo Ele como o nosso alvo principal, mas é também um chamado para servirmos uns aos outros em amor.